Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um passo a passo aqui na Linhas Corrente. Eu sou a artesã Gisele Pereira, lá do Ateliê Barrados e Bordados, e hoje trouxe para vocês o passo a passo desta linda bolsa de crochê super estilosa e super fácil de fazer. E para fazer esta bolsa você vai precisar de 2 novelos do fio cisne twist 100% acrílico, maravilhoso de trabalhar, muito macio, e a referência da cor é 90-30 e a agulha indicada para trabalhar com esse fio é a 5 milímetros, e eu utilizei justamente ela. Então vamos ao passo a passo. Vamos começar com uma base de correntinhas de 50 centímetros. Então a gente vai fazendo os pontos, as correntinhas, até completarem os 50 centímetros. E eu alcancei os 50 centímetros com 65 correntinhas. A dica é não apertar muitos pontos quando você for fazendo essas correntinhas, para não ficar difícil subir a próxima carreira. E essa quantidade de pontos deverá ser ímpar, tá? Então você vai fazer a quantidade em centímetros e a quantidade de correntinhas precisa ser ímpar para dar certo o motivo, o padrão da blusa, tá certo? Então agora a gente vai subir a próxima carreira e os cantos ficarão ovais, né? O cantinho aqui, a última correntinha, precisará ter o padrão para ficar oval. Então o que eu vou fazer? Vou subir 2 correntinhas, porque eu vou trabalhar meio ponto alto, e este meio ponto alto, essas 2 correntinhas que representam o primeiro meio ponto alto, será aquele que vai ficar no meio. E dentro desta mesma correntinha, terão mais 2 meio pontos altos deste lado e mais 2 deste outro lado. Então, já fiz o do meio, vou fazer aqui 2 meio pontos altos. E estes pontos ficarão na parte de trás aqui das correntinhas. Na parte da frente, a gente tem aqui as trancinhas completas. E na parte de trás, a gente vai observar lá uma alcinha. Essa alcinha aqui, deixa eu tentar mostrar para vocês, ó. Essa alcinha que fica aqui na parte de trás. Então, nela, você vai dar a laçada e vai colocar os pontos meio altos. Conta 1, 2 correntinhas. Na terceira é que você vai fazer isso. Então, é por isso que é bom fazer as primeiras correntinhas, a base de correntinhas mais folgadas para ficar mais fácil de fazer essa segunda carreira. Olha só, meio ponto alto, a gente tem 3 laçadas na agulha, basta puxar outra e arrematar tudo de uma só vez. De novo, laçadinha do mesmo buraquinho de ponto, encaixa a agulha e arremata tudo de uma só vez. Essa primeira carreira é um pouquinho mais chata de fazer, mas depois você vai ver que vai ficar bem tranquilo e bem gostosinho de tecer. E agora é só continuar tecendo a carreira com ponto sobre ponto. Então, onde tem uma correntinha, a gente coloca um meio ponto alto. E à medida que você for fazendo os pontos, olha só como ficará na parte de baixo. Ficará com as 2 alcinhas, a trancinha perfeita aqui embaixo para a gente passar a outra carreira. Então, por isso que é importante a gente estar sempre pegando na alcinha de trás. E na última correntinha, já fiz um meio ponto alto, agora eu vou fazer os outros 4, né? Porque a gente vai deixar aqui essa curva bem arredondada, oval, então a gente vai ter 5 pontos meio altos dentro da mesma correntinha. Então, já fiz um e agora vou fazer os outros 4. E vai ficar assim. Agora a gente vai continuar fazendo os pontos normalmente, ponto sobre ponto, só que agora a gente vai conseguir pegar nas 2 alcinhas da correntinha, olha só. Puxei a laçada, puxei outra, finalizei tudo. E assim até finalizar a carreira.
E agora, para finalizar a carreira, vou fazer os 2 últimos pontos aqui na correntinha, onde a gente começou, né? Porque a gente já tem 3, são 5, então falta somente 2. Vou fazer aqui um fechamento de carreira invisível, então solto a linha aqui da alcinha do ponto. Vou contar aqui 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu encaixo a agulha. Dessa forma, com a trancinha ali para cima, pego a alcinha do ponto, trago aqui para dentro. Solto aqui essa ponta. Encaixo a agulha novamente, puxo outra laçada aqui para frente e vou ficar com 2. Encaixo a agulha novamente na alcinha lá de trás, e aí as 2 já estão na agulha, basta puxar uma e tá finalizada a carreira para a gente começar a outra. Fazendo assim, a gente não vai ter cicatriz no nosso trabalho, aquela cicatriz do fechamento de carreira. Agora, gente, é trabalhar ponto sobre ponto. Então, para cada ponto meio alto da carreira anterior, a gente coloca outro. Então, não tem segredo aqui. Encaixa a agulha, finaliza o ponto. De novo, dá a laçadinha, encaixa a agulha no próximo ponto, finalizou outro. E assim a gente vai trabalhando até terminar a carreira. No final, faz esse fechamento invisível, sobe a próxima e ela também será igual, ponto sobre ponto. Então, a gente vai ter 3 carreiras iguais aqui nessa base para iniciar a nossa bolsa. À medida que a gente vai tecendo as carreiras, a peça vai fechando, porque a gente não está colocando nenhum aumento, a gente está só colocando ponto sobre ponto, então ela vai fechando. Aqui no meio abertinho, mas nas beiradas já vai fechando, olha só. E agora, nesta próxima carreira, que será a quarta, e nesta carreira nós vamos trabalhar quadradinhos abertos. Então, já fiz aqui o fechamento da carreira, então já tenho esse primeiro pontinho, vou fazer mais 3 correntinhas. Vou saltar lá embaixo um pontinho, meio alto, no próximo encaixo a agulha e faço um ponto alto. E assim a gente vai trabalhando com uma correntinha de espaço, dou a laçada, salto um pontinho meio alto lá embaixo, no próximo coloco outro ponto alto. E os quadradinhos vão ficar assim abertos. Então, a gente vai trabalhando até o fim da carreira para terminar e subir a próxima. E ela ficará assim. Agora, já finalizei aqui a carreira, com fechamento invisível também. E vou fazer as 4 correntinhas para subir a próxima. Dou a laçadinha, ponto alto sobre ponto alto. Então, essa carreira e as próximas serão iguais, né? A mesma janelinha. Então, uma correntinha de espaço e um ponto alto em cima do ponto alto. E olha só, teci 22 carreiras completas, estou aqui na 23ª e assim está a bolsa. Agora eu vou continuar ainda tecendo mais algumas carreiras, porque ainda não está do tamanho que eu quero. E agora o fio acabou, então nessa 23ª carreira da bolsa, o fio acabou e eu vou fazer aqui a emenda. E para fazer essa emenda, eu vou amarrar um fio no outro, então peguei aqui o fio do novelo e vou amarrar ele aqui no fio do trabalho. Um nozinho simples. Agora eu pego a outra ponta e amarro no fio do novelo também. Agora eu vou puxar as 2 pontas para unir os nós. E aí eu posso apertar bem, que esse nó não vai soltar. E agora sim eu já posso cortar essa ponta. E prontinho, tá feita aqui a emenda e agora vou continuar aqui a tecer.
E uma dica, pessoal, é ao invés de você colocar esse ponto alto somente nessas duas alcinhas aqui, olha só como vai ficar um buraco maior. Olha só, se você não quiser esse buraco, o que que você vai fazer? Você vai dar a laçada normalmente e vai passar a agulha por dentro de todo o ponto alto dessa forma. Pode até colocar a agulha assim de ladinho, como eu coloquei. Daí puxa a laçada e faz o ponto alto normalmente. E olha só como fica mais juntinho e não fica aquele buraco, né? Então, novamente, ó, faço a correntinha, dou a laçada e passo a agulha por dentro de todo o ponto alto. Eu até seguro com o polegar ali, ó, para passar por dentro de mais alças do ponto. Puxou e finalizou. E assim, eu vou continuar tecendo aqui então, para chegar no tamanho que eu quero e finalizar com as alças. Parei aqui na 23ª carreira de quadradinhos, né? 23ª contando aqui só as carreiras de quadradinhos e finalizei a carreira para recomeçar fazendo aqui as alças. Marquei o meio da peça, tenho aqui 68 quadradinhos em cada carreira, então a metade é 34. Então, coloquei aqui o marcador, tem 34 quadradinhos para este lado e 34 quadradinhos para o outro lado, para cada alça. E agora vou recomeçar a tecer os mesmos quadradinhos. Então, eu não gosto de dar nó nessa ponta para começar, então eu passo ela para um lado, faço uma correntinha, passo ela para o outro lado e faço outra correntinha. Assim eu já começo a arrematar ela, essa ponta aqui, e fica bem preso e não desmancha com facilidade, né? Depois a gente vai só terminar esse arremate aqui. Fiz aqui as duas correntinhas, eu já vou aqui no próximo ponto alto e vou colocar outro ponto alto, porque essas beiradas da alça vão ficar assim para a gente ter aquela estrutura na diagonal. Então, ó, já coloco o ponto alto aqui. E continua normalmente até chegar lá do outro lado, no meio também, na parte de trás. Já deixei aqui marcado também com um marcador de pontos. E ao chegar na outra metade, na parte de trás, a gente vai subir a carreira. Então, fazemos aqui o último pontinho alto e já damos a laçada para fazer outro ponto alto, pegando aqui nesse próximo ponto alto, que é o ponto alto do meio da bolsa. Agora, a gente vai subir a próxima carreira com duas correntinhas, viramos e fazemos um ponto alto no próximo ponto alto aqui. Nessa hora, a gente tem que ficar bem atenta, porque a gente vai ter esse ponto alto, esse último da carreira anterior, mas a gente vai colocar no próximo. Por quê? Porque a gente vai fazer uma diminuição para essa bolsa dar certo. Então, a gente vai fazer essa diminuição. Olha só como que vai ficar essa virada. Quando a gente termina o ponto alto, ele vai igualar melhor. E olha só como que vai ficar. Agora é só continuar dessa mesma forma até chegar do outro lado, finalizar a carreira desta mesma forma que eu acabei de fazer com vocês e subir a próxima carreirinha. E assim a gente vai subindo até chegar na altura que a gente quer que a nossa alça fique. A primeira alça já está quase pronta, teci 14 carreiras fazendo a diminuição e ficou assim. Agora eu vou continuar fazendo mais algumas carreiras sem fazer a diminuição. E eu vou voltar aqui para o ponto meio alto, para ficar melhor para pegar nessa alça. Então, tenho aqui o pontinho da diminuição desse lado e o pontinho da diminuição do outro lado. Subimos com duas correntinhas e trabalhamos meio ponto alto, colocando ponto sobre ponto.
carreira completa ficará com 14 meio pontos altos. E aí, a gente já sobe a próxima. 2 correntinhas. Virou. E daí, quando você virar, coloca o primeiro ponto já bem juntinho nesse primeiro buraquinho aqui. O meio ponto alto, ele é um pouco mais chato de você observar onde tem que colocar ponto quando a gente está trabalhando na carreira do avesso. Então, fique bem atenta, bem atento para não correr o risco de colocar mais ou menos pontos a cada carreira. Porque agora a gente vai trabalhando até dar aqui a altura da bolsa, né, da alça da bolsa que a gente quer. Fiz aqui 9 carreiras de pontos meio altos e agora eu vou parar para fazer a outra metade da alça, né, para fazer a outra alça na verdade. Porque daí, na hora que eu fizer a outra alça, eu vou observar se eu vou precisar de mais carreiras aqui ou não. Então, você também pode fazer dessa forma. Fiz a outra metade da alça e aumentei a quantidade de carreiras nessa parte fechadinha aqui dos pontos meio alto. Ficou no total com 14 carreiras de cada lado. E agora eu vou unir essas duas partes. A gente pode fazer isso com agulha de crochê com ponto baixíssimo ou costurando com uma agulha de tapeçaria. Eu vou costurar, mas você pode fazer da forma que você achar melhor. Coloquei a agulha na própria linha que está saindo aqui do trabalho, aquela linha que eu estava tecendo. Eu apenas cortei e coloquei a linha para fazer aqui a costura. Antes de começar a costura, eu vou passar a agulha aqui por dentro das duas alcinhas do último ponto, para deixar mais firme. E agora sim começo a costurar. Então, eu vou colocar aqui as duas alças, uma de frente para a outra, e é muito simples. Primeiro, eu coloco a agulha aqui por dentro e vou passando a agulha em zigue-zague para fazer a costura. Achei essa forma mais fácil, mas você pode fazer da forma que você achar melhor, tanto com os pontos assim com a agulha de costura, quanto com a própria agulha de crochê em pontos baixíssimos, enfim, você pode fazer aí da forma que você achar melhor. E no final eu já aproveito para fazer o acabamento da ponta, faço ali primeiro um nozinho para poder deixar essa ponta mais segura e depois vou escondendo ali a ponta por dentro dos outros pontos. Para dar um acabamento melhor aqui na parte de dentro da alça da bolsa, a gente pode fazer uma carreira de ponto meio alto. Subir aqui com 2 correntinhas e no próximo espacinho coloco 2 pontos meio alto. Passo para o próximo, coloco mais 2. E assim nós vamos trabalhando ao longo dos quadradinhos para dar esse acabamento aqui. Para finalizar aqui o último pontinho, eu vou cortar a linha. Puxo aqui para fora. Pego a linha aqui por dentro, encaixando a agulha por dentro do primeiro ponto. Devolvo a linha para onde ela saiu. E já amarro aqui essas duas pontas com 2 nozinhos. E olha só, ficou assim então com a carreira de acabamento. Então, ela vai fazer bastante diferença aí na sua peça. Agora, eu vou terminar de esconder essas pontas para terminar de fazer os acabamentos finais. Fiz todos os arremates e agora, na parte de baixo da bolsa, você tem a opção de ou deixar como está, reto, com um biquinho, ou deixar assim, com esse quadradinho. Se você quiser deixar assim com esse quadradinho, o que você vai fazer? Você vai virar a sua bolsa do lado avesso, vai pegar bem nessa pontinha, onde faz aqui o biquinho, e aí você vai perceber
que tem uma parte aqui onde marca uma linha reta dos pontos meio altos que a gente fez. Então, vai marcar aqui uma linha reta. E você vai passar uma costura aqui em cima dessa parte aqui da carreira. A gente vai fazer isso também com a agulha de tapeçaria e o mesmo fio. E é só passar uma costurinha. Nem vou fazer ponto atrás, porque eu vou e vou voltar. Então, eu venho até o final aqui, bem em cima da divisão da carreira. E chegando aqui, eu retorno com a costura novamente. Termino aqui os arremates. Escondi o fio, passei a cola. Agora corto. E quando a gente vai virar, ficará assim. Olha só, retinho. E olha só como vai ficar então essa aqui, nessa parte de baixo aqui da bolsa. Fica bem legal, acho que vale a pena a gente estar fazendo essa costurinha e é bem rápido. E olha só o resultado dessa peça, olha só como ficou, como está ficando, porque agora eu ainda vou incrementar ela ainda mais. Eu vou costurar um forro ali por dentro dela, que vai ajudar muito nessa questão do fio ser bastante macio, então não vai deixar que a bolsa vire aquele saco pendendo para um lado ou para o outro, dependendo do peso dos objetos. Então vou colocar aqui esse forro, um forrinho de tricoline, já deixei ele todo costuradinho aqui, já virei do avesso, né? E agora eu vou encaixar ele aqui dentro e vou costurar à mão. Encaixei o forro aqui na bolsa, prendi com alguns alfinetes e agora eu vou passar a costura aqui com uma linha preta, né? Que é uma linha que mais aproxima aqui dos dois tons. Quis colocar esse forro preto, mas a gente também poderia usar um azul marinho, né? Então fica aí a cargo da criatividade de vocês. E antes de colocar o forro, coloquei um botão de pressão. Se você achar interessante, você pode estar colocando esse botão também ou colocando outra forma de fecho. E esta é uma costura bem simples de fazer. A gente vai passando a agulha tanto no tecido quanto na parte do crochê, fazendo esse zigue-zague. Terminei de costurar o forro e olha só esse resultado. A bolsa fica maravilhosa com o forrinho, porque daí não escapa nada, você pode colocar com segurança. E aqui o botão de pressão combina muito com esse modelo, que é um modelo mais despojado mesmo. Olha só que legal que fica essa peça completinha, toda pronta. E como último toque final, prendi aqui com um pontinho essa parte aqui da alça para ficar melhor para segurar. E deixei as partes aqui abertas mesmo para ficar esse modelinho mais despojado, como eu disse. E olha só esse resultado. Espero que você tenha gostado deste passo a passo, dessa bolsa super linda, super estilosa. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer o possível para tirar todas as dúvidas, para que você consiga reproduzir a sua bolsa também. E ó, quando você terminar a sua peça, já posta e marca a gente nas redes sociais, que vai ser um prazer enorme ver e compartilhar o seu trabalho. Um abraço e até o próximo vídeo!